Vamos, nesse momento, fazer uma leitura da Palavra de Deus, bem rapidinho. E eu acredito que vocês vieram aqui com a intenção de ouvir uma palestra e nós vamos ver como fazer para te atender, tá? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu estava muito bem ouvindo os advogados. Por mim, eles poderiam ter falado bem mais, não tinha problema nenhum, estava bem à vontade. Mas chegou o momento, vamos lá. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Você pode sentar e ficar à vontade. Alguém lá da igreja de Muju está por aí? Não chegaram ainda, mas tem gente lá do Muju para chegar. Estão aqui nessa região e vão estar aqui conosco, pelo menos é o que prometeram. Não é a primeira vez que eu prego aqui ou ministro aqui. O pastor Gilberto ministrava de vez em quando. O tempo do pastor Rita eu estive aqui 3 vezes. Salve a memória. E agora com o pastor Hilton é a primeira vez. E se for da vontade de Deus, eu virei a segunda, a terceira, a quarta, sem problema nenhum. Louvo a Deus pela vida do pastor Hilton. E estou muito contente que o meu irmão está aqui, o pastor Gés. Eu quis dividir o tempo com ele, mas ele recusou. Mas eu quis dividir o tempo com ele. Então, meu filho, o pastor Mário Júnior, que está por aqui também. Cadê a Dani? Não veio? Ah, bom demais estar aqui. O assunto de hoje é sobre ética ministerial. E o versículo que a gente vai usar assim, quase sempre, é o versículo de 2 Timóteo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Que você sabe de cor. Não é a minha intenção, pelo menos não está na minha programação, está aqui interpretando versículos. Porque a missão é falar sobre ética. Para você ter uma noção, só para você se situar. Quando alguém pergunta, tal coisa é certo ou errado? Certo ou errado está falando de moral. De moral. Agora, quando fala bom ou ruim, aí está falando de ética. Bom ou ruim, fala de ética. Certo ou errado, está falando de moral. Moral. Que o certo e errado, ele muda de uma região para outra. O certo e errado é bem relativo. Agora, quando essa pessoa, uma boa pessoa, está falando de ética. Essa pessoa não tem uma índole muito boa, está falando de ética. Então, ética é o bom e o ruim, e
Moral é o certo e errado, ou errado, de uma região ou de um país. Vamos lá. Só para você se situar. Este versículo que eu vou tomar como base, que diz: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Existem muita gente, muitos obreiros que não se preocupam com Deus. Não tenta agradar a Deus. Fica estudando a vida do pastor para tentar agradar o pastor. É errado agradar o pastor? Não. Normal. É até bom. Mas o objetivo número 1 do cristão é agradar primeiramente a Deus. Se o pastor está dentro do plano de Deus, você agradando a Deus, já vai estar agradando o pastor diretamente. Mas o primeiro ponto é agradar a Deus e se apresentar a Deus. Você quer alguma coisa? Você quer uma promoção, uma consagração, alguma coisa? Vá com Deus. Se apresenta para Deus. Deus vai se encarregar de iluminar, revelar, mostrar. E no momento certo, você vai receber o que você está pedindo, ou até mais se for o caso. Mas o que a Bíblia diz que você tem que se apresentar a Deus. Ao invés de se apresentar a homens, se apresente a Deus. Agora, uma outra coisa que a gente tem que prestar bem atenção é que às vezes nós pensamos que a gente tem que se apresentar a Deus para ser aprovado. Só que esse texto diz o contrário. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Já aprovado. Na tua apostila a palavra aprovado não apareceu, né? E por incrível que pareça, eu digitei ela. Na hora que eu fui imprimir, não apareceu. Eu digitei de novo. E tornei a colocar lá e na impressão não apareceu. Eu deixei quieto. Não quer aparecer, fica aí. Hoje, trabalhando na introdução, eu tornei digitar um tanto de coisa, salvei. Quando eu fui procurar no tablet, não estava salvo. A minha nora disse: pastor, o senhor dita para mim que eu digito, que eu tenho um dedo mais rápido, sei lá. Eu não tenho muita certeza disso, mas ela disse que é. Ela está bem ali, ela disse que ela é mais rápida do que eu. Eu ditei para ela e ela digitou a palavra aprovado, mas não apareceu. E eu fiquei preocupado, por que não apareceu? Eu pensei que, não, a idade, alguma coisa assim, mas no caso dela, ela é bem mais nova do que eu, e não apareceu. Mas você pode colocar de caneta aí. Você tem que se apresentar a Deus aprovado. Aprovado. Não é para Deus te aprovar. Você já tem que estar aprovado. Aprovado por quem? Aprovados pela igreja. Aprovado por quem? Aprovado pela família. Nós temos obreiros, e são obreiros, coloca um terno assim, fica bem bonito, uma gravata, fica bem bonito. Tem uma credencial de diácono, de auxiliar, de presbítero, de pastor. Só que a família não reconhece como tal. E o pior, muitos, a igreja não reconhece como tal. Tem
mas não é reconhecido. Se não é reconhecido pela igreja e não é reconhecido pela família, não é. Não está valendo essa credencial que você tem no bolso. Não está valendo. Não está valendo. Não está valendo essa gravata que você tem no pescoço. Não está valendo esse terno que você tem sobre seus ombros. Não está valendo se a família não aprova, se a igreja não aprova. E nós temos alguns. Nós temos alguns aí nessa região toda. A recomendação é: você tem que se apresentar a Deus aprovado. Aprovado. Tem mais alguns setores que também precisaria da aprovação, mas esses dois é o principal. Tem os vizinhos, tem os comerciantes, tem as operadoras de cartão de crédito, tem um tanto de coisa que vai apertando, mas eu não posso, porque eu não estou lá no Muju, eu peso um pouquinho mais a mão aqui, eu tenho que ir mais devagar, Mas Deus, o Criador, o dono de minha vida, o dono de tua vida, aleluia, Ele quer que os obreiros tenham uma qualidade a nível de excelência. Deus, com certeza, gostaria que os seus representantes aqui na terra fossem legítimos, fossem genuínos, fossem originais, sem máscara, sem enganos. Aleluia. Pode falar? Verdade mesmo. A ética, ela é uma ciência que estuda o nosso comportamento. E por incrível que pareça, não é aquele comportamento lá nas alturas. É aquele comportamento nos detalhes, nas coisas pequenas, que alguém olha para até achar que é insignificante, mas que vale muito. Eu já estou dentro da classificação de idosos. Não sou, mas não sei se é raro nos meus documentos, alguma coisa assim. Eu sei que nos documentos diz que eu já estou na classe dos idosos. Não me sinto, sabe? Mas eu chego num local, tem uma vaga de estacionamento ali para idosos. Já que eu não me sinto, eu não coloco meu carro lá, não. Eu coloco meu carro lá no meio dos outros. Vida que segue. Eu não me sinto, eu estou jovem ainda. Quando eu me sentir, aí eu vou lá e coloco meu carro no lugar do idoso lá. Mas hoje eu acho, não, tem uns aí que estão bem mais do que eu deixo aquela vaga lá para ele. Já teria direito, mas já que eu não sinto, eu não uso. Nunca usei uma vaga que, pela idade, eu tenho um direito. Eu acho que eu estou novo ainda, não tem por que usar. Agora, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você pode abrir no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1.
Jó, primeiro e primeiro. Para ganhar tempo, eu vou só passar por cima aqui rapidinho. Diz que tinha um homem na terra de Uz que se chamava Jó, e ele era um homem, o quê? Mais o quê? Então ele era um homem o quê? Ético. Ele era um homem ético. Quem é ético tem essas qualidades aí. Se você for olhar lá o Salmo 138, Salmo 138, você vai encontrar o salmista dizendo o seguinte, lá no versículo 23 e 24. 139 de Salmos, 23 a 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aí tem mais alguma coisa, diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. O que é isso aqui? É um homem lutando contra si, contra a sua natureza, para ser ético. Ele está lutando, se esforçando o máximo possível para ser ético. Porque, na verdade, até para ser ético, é complicado. É difícil. Só para vocês terem uma ideia, o fato de um de nós, ou o fato de alguém não se misturar, já incomoda muita gente. Já incomoda muita gente. Só o fato de não se misturar. Só o fato de não aceitar fazer as coisas de qualquer jeito, já incomoda. Incomoda em tudo. Em tudo. O que me preocupa hoje é o que incomodava um tempo atrás, hoje não está incomodando mais. E isso está me preocupando, não sei você. Antigamente, uma criança mal educada incomodava demais. Antigamente, um adolescente, um jovem, chamar uma pessoa casada de você, incomodava demais. Era o senhor, era a senhora. Antigamente, de manhã cedo, os filhos não se apresentar aos pais e pedir bênção, incomodava demais. É, né? Ao anoitecer, na hora de dormir, os filhos se dirigiam aos pais: bença pai, bença mãe. Se não fizesse isso, incomodava demais a todo mundo. Hoje já não incomoda mais, né? Isso me preocupa. Era para incomodar. Era para incomodar. E isso me preocupa. E hoje, só em você ter um filho que entra nesse padrão, já incomoda. O que era ético há um tempo atrás, hoje já dizem que não é. Eu não anotei o versículo, está lá em Isaías. Aqui tem muita gente que sabe onde está, qual capítulo. Diz assim: ai daquele que ao mal chama bem, ao bem chama mal, chama a escuridade de luz, a luz de escuridade, chama o amargo de doce e o doce por amargo. Hein? Isaías 5, 22, por aí. Esse versículo foi feito
para o ano 2000 e alguma coisa. Não foi tanto lá para trás, não. Hoje, muita coisa que era, já não pode ser, e o que não era, já está sendo legalizado. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo a maioria tendo um comportamento errado, mesmo a maioria tendo um comportamento errado, você não deve acompanhar essa maioria. Porque Deus te chamou com princípios diferentes, com costumes diferentes, com tradições diferentes. E a Bíblia continua sendo a mesma. Ela não alterou nada. O povo é que alterou. Só para vocês terem uma ideia. Há um tempo atrás, quando as crianças choravam, procurava algum meio de acalentar, algum meio de distrair a criança. Ou então deixava chorar mais um pouco. Hoje, não. Hoje a criança começa a chorar, coloca uma tela na frente dela. E temos crianças hoje com 2, 3, 4 anos de idade e já passa mais de 10 horas em frente a uma tela. O que é isto? É uma terceirização. Os pais estão terceirizando a formação do caráter de uma criança, estão terceirizando a mídia, que é perversa, que é cruel e que às vezes é até diabólica. E está indo. E só para não ser assim muito... Há um tempo atrás, de cada 5 crianças que nasciam, uma tinha algum transtorno. Há um tempo atrás, 2, e hoje, de 5, 3 já tem algum problema psicológico, neurológico, alguma coisa assim, emocional, alguma coisa. Nesse ritmo que estamos indo, se a igreja não acordar e voltar lá atrás ao sistema antigo, não sei como será a geração daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, não sei como vai ficar. Esse de 3, hoje 5, já tem algum problema, alguma alteração, tá difícil. Muito difícil. Você pode ainda anotar aí na tua apostila, Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Deus está, através do profeta Isaías, reclamando o seguinte: este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, esse pessoal é bom, né? Pessoal é bom. Esse povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus estava falando? Esse povo não tem ética. O que a ética exige de nós? A ética exige de nós um equilíbrio entre o que a gente fala e o que a gente faz. Você não é obrigado a falar, mas depois que você fala,
Você teria que ser obrigado a cumprir o que você falou. Isso é ética. Isso é ética. Assim falai, assim procedei. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se você falou sim, é sim. Se você falou não, é não. Isso é o que Deus quer de nós, como seus filhos, como seus representantes aqui na terra. A palavra ética não aparece na Bíblia assim. Pelo menos eu nunca li, nunca vi. Mas ela está dentro da Bíblia a vida todo, o tempo todo, ela lá, nas entrelinhas, dizendo para nós o que é que Deus espera de nós. Aí Deus está reclamando aqui, olha, esse povo está falando uma coisa e fazendo outra. Infelizmente, hoje, nós temos dentro de nossas igrejas muita gente que fala uma coisa e faz outra. Fala aqui na igreja, mas não garante quando chega em casa. Fala aqui na igreja, mas não garante no trabalho, onde passa o dia todo. Fala aqui na igreja, mas não garante no colégio onde estuda. Aleluia. É pesado? É pesado. Mas esta é a realidade. No dia que a igreja toda se comportar dentro da ética, no que fala e no que faz, pronto. Pode construir igreja. Pode construir igreja. Pode crescer. Pode fazer o que fizer, que não vai caber. Não vai caber. É isto que Deus espera do seu povo. E quem sai por aí evangelizando sempre está ouvindo, recebendo na cara. Eu quero ser crente, mas eu quero ser crente. Como meu vizinho não dá. Eu quero ser crente, mas como meu parente lá, daquele jeito ali, não dá. E isso tem fechado a porta do reino do céu para muita gente. Para muita gente. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós um comportamento ético. Ético. Um comportamento alinhado. Aquilo que você diz e aquilo que você faz. Por sinal, já existe recomendações para muita gente não prestar atenção no que falam. Passar a prestar atenção no que fazem. Mas Deus ainda espera que tanto que a gente fala como que a gente faz esteja no mesmo nível, esteja no mesmo alinhamento. Há um tempão atrás, um documento era assinado de uma forma bem simples. Alguém fechava uma venda, pegava o animal, matava o animal, partia as duas bandas daquele animal, e o comprador e o vendedor passavam no meio daquelas duas partes assim. E estava feito o negócio. Já é outra época, mais na frente. Lá atrás era... Quando alguém passava entre as duas partes daquele animal cortado, era o seguinte: se você mudar de ideia, você vai ser cortado no meio, igual esse animal aqui. Era esse o contrato do negócio. Você vai ser cortado no meio. Se você se arrepender desse negócio que você fez aqui, a sentença é: você será cortado no meio. Lá, depois de algum tempo, passou a ser um fio de bigode. Tirava um fio de bigode, botava numa caixinha e guardava lá, estava o documento. Casamento, lá atrás, eram os pais que faziam no recinto familiar. Depois de algum tempo,
criou-se uma tradição que os pais não faziam mais o casamento. Era o casal que ia em frente a uma catedral e se declarava um para o outro. E ali eles se casavam em frente a uma catedral da cidade. O problema é que depois de alguns anos, um deles se arrependia e disse: ó, não casei contigo não, casamos aquele dia, tal dia, assim, assim, lá em frente da catedral. E, de jeito, não me lembro de nada. Não me lembro de nada. Aí o casamento não tinha validade. Aí criaram o quê? Testemunhas. Criaram testemunhas. Aí cada um levava um casal de testemunha e os dois iam lá. Aí tinha 2 casais, um de cada lado, para testemunhar aquele casamento. E valia. Hoje vai no cartório e assina, e testemunha, assina, vai na igreja, o pastor faz, aquele negócio todo. E pouco tempo depois não tem mais casamento. Mudou demais, né? Mudou demais. Mas vamos lá. Vamos cair de volta lá em Filipenses. Cair de volta em Filipenses. 4, 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é justo. A gente pensar nisto. A gente pensar nisto. Foi Paulo escrevendo aos Filipenses. Vocês pensem nisto. Tudo que é puro, que é justo, que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é... Vocês pensam nisto. É a primeira parte. Na segunda parte, que é no versículo 9. Está aqui o versículo 9? Está aqui. Eu queria muito comentar com vocês esse versículo aqui. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isto fazei. Aleluia. Paulo chamando a responsabilidade para si. Poucos líderes tiveram essa coragem. Dizer o seguinte: olha, vocês podem fazer tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês viram eu fazer, vocês podem fazer, que eu me responsabilizo. Aleluia. Hoje nós precisamos de pastores assim, precisamos de presbíteros assim, precisamos de diáconos assim, precisamos de auxiliares assim, precisamos de crentes assim, que se dispõem a servir de modelo de quem está indo para o céu, de quem está esperando o arrebatamento. Aleluia. Ainda nessa mesma direção, existe, não é um provérbio, é uma fala de alguém que diz o seguinte: ninguém tropeça em montanhas. Quando a gente tropeça, é numa pedra pequena. Ninguém tropeça numa árvore frondosa. Se tropeça num toco. O que isso significa? Isso significa que ética, ela funciona mais nas coisas pequenas. Naquilo que você se obriga e que você não é obrigado. É você que se obriga. Você não é obrigado. Você é obrigado a respeitar
Não, muita gente desrespeita e fica por isso mesmo. Você é obrigado a amar? Não. Você ama porque você ama. Ninguém vai obrigar você a amar. Você é obrigado a chegar no culto na hora certa? Não. Você pode chegar atrasado. Mas você cria aquele capricho de dizer, não, eu tenho que chegar lá e tenho que participar da oração inicial. Isso é ética. Isso é ética. Não, eu vou chegar, mas quando você ouve alguma coisa por lá, tudo bem. Você está trabalhando, chegou atrasado, não tem problema. Você se ocupou por algum, não tem problema. Você pode chegar atrasado. É igual agora no inverno. Lá no Muju eu liberei todo mundo. Ó. Se estiver chovendo muito, não precisa você vir para a igreja. Desde que, estando chovendo, você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai para o supermercado, você não vai na farmácia. Se estiver chovendo, você não faz nada. Choveu, você se trancou dentro de casa. Então, se estiver chovendo, não precisa você vir para o culto. Agora, se durante o dia estiver chovendo e você se virou para ir, então venha para a igreja. Venha para a igreja. A igreja, você não pode. É simples assim. Porque, em regra geral, todo mundo se dá um jeito para ir trabalhar, para ir estudar, para uma coisa, para outra e para outra. Agora, quando chega para a igreja, não, está chovendo, eu não vou. Não, o que é isso? O que é isso? Deus é menos importante do que o trabalho? Deus é menos importante do que uma necessidade física? Eu não acredito assim. Eu não acredito assim. Aleluia. E Deus está de olho no nosso comportamento. Deus está de olho no nosso comportamento. Eu vou falar de novo. Deus está de olho no nosso comportamento. Eu vou pesar a mão mais um pouquinho. Tem gente querendo se converter a Jesus, mas está olhando primeiro o teu comportamento. Está olhando primeiro você, para saber se compensa ou não compensa. Aleluia. Tem gente querendo servir a Deus, mas ele está olhando você e você é responsável pela salvação dessa pessoa. A ética, ela nos ensina a ser rico daquilo que o dinheiro não compra. A ética, ela nos ensina, ela nos obriga a ser rico daquilo que o dinheiro não compra. O quê? Caráter, amor, educação, respeito. A ética nos ensina a fazer isso. Porque ser rico de dinheiro, de bens materiais, é bom? É ruim não. Eu acho legal. Agora, ser rico de tudo que tem aí fora e ser pobre de caráter, ser pobre de respeito, ser pobre de amor, essa riqueza não vale nada. Nem para Deus e nem para ninguém. Todos vocês sabem que a nossa vida aqui na terra, na igreja, é um processo de Deus no nosso dia a dia. Processo. Ninguém fica isento do processo, da caminhada, dos altos e baixos.
das vitórias e derrotas, das perdas e conquistas. Todo mundo que está aqui já perdeu e já ganhou, já subiu, já desceu, já teve, já deixou de ter, já conquistou, já teve que abrir mão de muita coisa para estar aqui assistindo essa palestra. E eu quero dizer para você que o processo de Deus não é castigo. O processo de Deus não é castigo. O processo de Deus é treinamento. O processo de Deus é treinamento. O processo de Deus é lapidação. O processo de Deus é fortalecimento. O processo de Deus é construção. Por que você está passando por esse aperto, por esse processo que você olha assim e acha que está tão pesado? Deus está te lapidando para um estágio melhor. Deus está te construindo para algo bem acima do que você imagina. Aleluia. Por isso, quem é ético não vive reclamando. Quem é ético sabe que tem que passar por algum processo para chegar lá. Um pão até chegar na nossa mesa, você sabe que levou muita pancada. E por último, uma temperatura muito alta para chegar na nossa mesa. E você quer viver aqui de boa, é? Sem passar por nada, é? Você acha que... Não, gente. Essa balela que muita gente diz por aí, diz, seu irmão, é só vitória. Irmão, como é que você está? É só vitória. Só vitória é uma conversa. Deus não deixa ninguém viver só na vitória. É subindo e descendo, subindo e descendo. Aleluia. É correndo, é andando devagar, é se arrastando. Agora, o que Ele quer é que alguém não desista. O que Ele quer é que você continue olhando para Ele e andando. Olhando para Ele e prosseguindo. É um processo. Ele não quer te matar. Ele não quer te machucar. Ele não quer estragar você. Está trabalhando feito o ourive que trabalha no ouro. Mete fogo no ouro, tira todas as impurezas. Aí depois que tira as impurezas, o que vira o quê? Vira uma aliança, vira um anel, vira uma joia, vira alguma coisa de muito mais valor. E Deus está trabalhando na nossa vida assim. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu havia combinado com o pastor Hilton, a gente ter um intervalo assim no meio, entre... Mas como teve uma palestra, depois eu já entrei de imediato, eu alterei com ele aqui, e eu vou direto aqui até 9, alguma coisa, e aí a gente para, tá? Tá? Amém? Então não vamos ter intervalo. Não vou prolongar muito, porque você tem material aí, e você tendo material aqui, você chega lá. Agora, se você olhar aí na tua apostila, eu estava na introdução, tá? É porque eu mandei para a menina direto, eu não tinha preparado a introdução, eu mandei direto, ela já fez aí, e eu não corrigi, porque eu fui terminar hoje. Agora é que eu vou entrar na matéria propriamente dita. A ética ministerial é a base que sustenta a credibilidade do ministério e reflete a glória de Cristo.
Olha só. Credibilidade, humildade e transparência faz parte da ética. Credibilidade, humildade e transparência. Credibilidade é algo que não se compra, se conquista. E não se conquista da noite para o dia. Se conquista com o tempo. E se perde no estalar de dedo. Pensa um negócio difícil de a gente conseguir, é credibilidade. Em um ato, se perde. Se perde para zerar. Então, aquilo que você já conseguiu de credibilidade na tua família, na tua igreja, na sociedade, seja onde for, segure. Não deixe escapar. Não deixe escapar. De jeito nenhum. E você nunca vai ver uma pessoa ética arrogante. Nunca. Toda pessoa ética é humilde. É simples. Não muda só porque arrumou um emprego melhor. Não muda só porque conseguiu uma função melhor. Não muda só porque enricou. Só porque comprou um carro melhor, importado, sei lá. Não muda. Quem é ético não muda. Ele é o mesmo. Ele é equilibrado. Quando você vê alguém que está por aí, e o pastor chega aqui no mês de janeiro e diz: olha, a partir de hoje o irmão tal vai ocupar tal função, e você vê que ele já sai de lá assim, já meio empolgado, você pode saber que não é ético. Não é ético. Não é de jeito nenhum. Mas não é mesmo. Quando você vê alguém assume um cargo de liderança, muda o tom de voz, muda o caminhar, muda a fisionomia. E parece que vocês já viram esse filme por aí, não é? Pois é, Deus não está nisso não. Deus não está nisso não. Deus quer que você seja você, lá em cima ou lá embaixo, na montanha ou no vale, na riqueza ou na pobreza, com tudo ou sem nada. Aleluia. Ele espera de você isto. Ele espera de você isto. E engraçado que quem assume um cargo, seja cargos permanentes ou passageiros, seja uma função ministerial, ou seja uma função comum de dirigente, de líder, disso, daquilo, daquilo outro, o que ele passa a ser? Um serviçal. Um serviçal. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo vocês. Aleluia. Maior quem serve ou quem é servido? Quem é maior? O maior é quem está sendo servido. O maior é quem está sendo servido. Olha o que é que Paulo escreveu aos Filipenses. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando cada um de nós entender que o preço que Jesus pagou por um que mora debaixo do viaduto, o mesmo que ele pagou por um que mora no palácio, quando a gente entender isso, a gente vai ver que nós não temos nada que pensar que estamos acima de ninguém. Aleluia.
o preço foi o mesmo, o valor foi o mesmo, o sacrifício foi o mesmo. Então não tem porquê eu me achar melhor do que alguém, só porque eu estou aqui com o microfone na mão. Não. Hoje eu estou com o microfone na mão, amanhã, se Deus quiser, eu vou vir ouvir o Cavalo de Júnior, ficar sentado aí ouvindo, de boa, sem problema nenhum. E se um outro dia eu vier e deixar, eu sento aí embaixo e fico sentado aí ouvindo sem problema nenhum. Não tenho dificuldade para ouvir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Logo aí na frente, na primeira página ainda, disse: integridade significa ser inteiro, ser completo, sem duplicidade e sem máscaras. Prosseguindo ainda, diz o seguinte: no ministério não basta ter dons ou talentos. Estes ajudam muito, mas é a ética e o caráter que pesa na balança de Deus e dos homens. Eu vou falar isso para vocês aqui com pesar no coração. Vou falar preocupado. Hoje, nas igrejas, estão valorizando mais talentos do que caráter. Infelizmente, para prejuízo nosso e de Deus. Alguém é crente até debaixo d'água. Não tem muito valor. Alguém não vale nada, mas fala bonito, canta bonito, prega bonito. Fica um tanto de gente endeusando essas pessoas só porque prega bonito, com a vida moral lá embaixo. Deus gosta, por isso Ele nos dá talentos. Deus gosta, por isso Ele nos dá dons. Mas nunca talento e dons fica acima de caráter. Caráter está muito acima. Está muito acima. Eu, desde muito tempo, eu tenho um crivo muito fechado na hora de convidar alguém para pregar, para cantar, na igreja que eu sou pastor. Essa semana mesmo, o líder de mocidade chegou comigo e disse: pastor, eu gostaria que o senhor analisasse o nome de tal obreiro para vir pregar no nosso congresso. Eu falei: eu não quero. Por que o senhor não quer, pastor? Porque é o seguinte, ele ganha 20 almas e não sei como que ele multiplica, sai com o número de 50, de 60. Ele chama as pessoas para vir para frente para receber a oração. A pessoa vem só receber a oração e ele já manda colocar o nome de todo mundo para dizer que aceitou Jesus como Salvador. Então eu não quero, eu não trabalho com esse tipo de gente. Porque é o seguinte: se a pessoa vê aceitar Jesus, vê aceitar Jesus. Agora, se veio só receber uma oração, veio só receber a oração, não tem porquê estar na lista de quem veio aceitar Jesus. Então, por isso eu não quero, porque nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Aí, convidamos um outro para não ter esse tipo de problema. Se vocês olharem assim bem direitinho, na apostila de vocês aqui tem uns nomes de alguns obreiros que entraram aí. Entraram o nosso irmão José do Egito, entraram na nossa apostila. Entrou na nossa apostila José do Egito. Entrou Samuel. Entrou Daniel, né? Entrou Josué. Mais quem? O próprio Jesus, né? Esses obreiros, cada um viveu numa época, cada um em circunstâncias diferentes.
Se você olhar o primeiro, que é José, Deus chega para ele e enche a bola dele. Você vai ser líder da tua família. O teu pessoal vai se inclinar a você. Tua família, teus pais, todo mundo vai se submeter a você. Aí José, ainda adolescente, pensou, disse, opa, então eu vou me dar bem. De uma hora para outra, ele começa a descer. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Nessas descidas dele, tem alguns segredos. Um deles, ele foi jogado numa cova. Dentro daquela cova, ele lavrou a sua sentença. Aqui chegou o final. Aqui eu vou morrer. Não demorou muito. Foi jogado numa corda, ele saiu de lá e já virou escravo. Quando ele virou escravo, aí veio no pensamento, pelo menos eu estou vivo, né? Era para estar morto, mas eu estou vivo. Eu sou escravo, mas Deus pode me libertar da escravidão qualquer dia desse e eu posso tornar um homem livre. Então, melhor uma coisa do que a outra. Foi embora. Lá, sendo vendido, foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar se interessa por ele. E ela não estava acostumada a ser rejeitada. Ela não estava acostumada com não. Ele vai lá e... Só que ele usou uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala, como pode eu fazer uma maldade desse tamanho e pecar contra meu Deus? Eu não posso fazer essa maldade pecando contra meu Deus. De uma hora para outra, para ele se livrar, deixou a camisa com ela, e era o que ela estava precisando. E ali, de novo, a sentença de morte. Não tinha como escapar. A hora que Potifar, comandante da guarda real, ouviu aquela história com prova, ele já se sentenciou. Ele vai chegar aqui só me matar e pronto, já morri. Eu penso que Deus deu um chega para lá em Potifar, converse com o rapaz. Não mate, converse com ele. E eu acredito que quando Potifar conversou com ele, viu que ele estava falando a verdade, porque quem mexe com liderança, tanto de um lado quanto do outro, eu como pastor, eu já deixei ser enganado muitas vezes. Já deixei ser enganado. Eu acho que esse aqui também, né? Alguém chega e conta uma história, tá. Daí você olha assim, não, tudo bem. A pessoa pensa que enganou a gente. Não, a gente só deixou ser enganado. A gente sabe a verdade qual é. Mas, principalmente hoje, a gente não pode. A gente deixa. Lá na frente, nós temos um Deus que não dorme, lá na frente se ajeita. Eu acho que na conversa que o homem teve disse, olha, vai para a cadeia. Ir para a cadeia hoje é muito ruim. Agora, imagina naquela época. Ir para a cadeia naquela época era horrível. Mas entre morrer e ir para a cadeia, fica na cadeia, rapaz. Um dia. Então, Deus sempre teve misericórdia de José, que antes dele ser penalizado mais uma vez, Deus fazia alguma coisa. E aí foi para a cadeia. Tantos anos de cadeia. De uma hora para outra chega alguém lá e diz, olha, o faraó quer conversar contigo. O faraó quer te ver. E de uma hora para outra chega José na presença de Faraó
sem se justificar, sem incriminar a mulher de ninguém, sem falar mal de ninguém, sem falar mal de ninguém, que quem é ético, é ético. Quem é ético não anda se justificando por aí e nem anda falando mal de ninguém. Quem é ético não fala mal nas costas de ninguém. Não fala mal de ninguém à distância. Não, quem é ético não. Quem é ético tem só 24 horas para cuidar da sua vida. Não tem nenhuma hora para cuidar da vida de ninguém. Quem é ético cuida da sua vida. Quando você vê alguém sair por aí cuidando da vida alheia, é porque não é ético. Não é ético. Quem é ético cuida de sua vida. Daqui a pouco a notícia espalha. José agora é governador. José agora é o segundo homem do Egito. José agora manda em tudo. Mas manda em tudo porque passou pelo processo. Dê uma olhada em Gênesis, vê se José algum dia reclamou de alguma coisa. Não reclamou. Esses tempos atrás, eu passo aí 2 anos, 3 anos sem ver televisão. Não gosto. Gostava, mas hoje não gosto mais. Não perco meu tempo com esses negócios, não. Mas eu vi uma conversa paralela, não está na Bíblia, paralela, com José e Potifar. Potifar pedindo desculpas para José numa minissérie, que tinha deixado ele muito tempo na cadeia. E ele disse, não, mas o senhor não sabia de nada. No fundo, eu sabia. E hoje eu sinto de não ter te socorrido. Ele disse, não, mas é o seguinte, eu quero dizer para o senhor que eu entreguei a minha vida na mão de Deus. Não tenho nada a ver mais com... Tudo que aconteceu na minha vida, de bom ou de ruim, é Deus que comanda. É Deus que faz. É Deus que age. Não tenho nada a ver com nada. Então, no dia que você chegar nesse nível aí, de tudo que acontecer contigo, ser da conta de Deus, da responsabilidade de Deus, é uma beleza. Um tempo atrás, eu saí daqui da convenção com uma equipe de pastores. Nós estávamos, parece que em 2 ônibus. Fomos para Rio Grande do Sul, numa convenção geral. Tem isso um bom tempo. Chegamos lá, quase na hora do começo do período convencional, da abertura. Só tomamos um banho e corremos para o local. Chegamos lá, o pastor José Hélito Bezerra deu oportunidade para um pregador, um velhinho, um moreno, a cabecinha assim meio xoxa, e eu, meu Deus do céu, se eu soubesse eu teria ficado no hotel. Eu vim para cá para ouvir uma mensagem de alguém e ele coloca esse velhinho aí, não vai arrumar nada. Mas eu já estava lá, vou ouvir. Entre algumas coisas boas que ele falou, ele disse que o homem dá o que tem, diz o que sabe e faz o que pode. Dá o que tem, diz o que sabe e faz o que pode. Lá no final ele virou para o presidente e disse, olha, eu sou pastor há tanto tempo, já passei por problema de todo tipo que o senhor pensar. Agora, eu nunca comi o pão que o diabo amassou. E eu fiquei olhando para ele e disse, eu nunca comi o pão que o diabo amassou. Todo pão que eu comi foi Deus que me deu. Eu sou servo de Deus e eu não como o pão que o diabo traz para mim. Todo pão que eu comi, de um jeito seco, do jeito que for, foi o meu Deus que mandou para mim e eu comi e acabou a história. Eu falei, já nem está mais aqui quem estava pensando besteira. Se você entender que é Deus que cuida de você, da tua família, da tua casa, da tua igreja. Se você entender isso aí,
Você pode seguir em frente que você está bem. Um ministro sem integridade pode até impressionar por algum tempo, pode até fazer sucesso por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde o seu caráter vai se comprometer. Mais cedo ou mais tarde vai atrapalhar a obra de Deus, com certeza. Com certeza. Não se impressione com alguém que fala bonito, que canta bonito, que prega bonito. Primeiro, dê uma olhadinha na vida dele, particular. Na vida conjugal, na vida familiar, na vida comercial. Depois que você fizer um apanhado bem feito, aí você pode tirar a tua conclusão. A princípio, não faça isto. Porque muita gente faz assim, quando chega, mas depois não se sustenta. Só se sustenta quem tem ética e tem caráter. Só se sustenta quem tem ética e tem caráter. Pode começar lá no fim da fila, pode começar lá embaixo, mas quem tem ética e caráter vai. Eu não gostaria de ser muito pesado, mas meu tempo já está indo embora. Então eu tenho que aproveitar aqui esse restinho de tempo que temos ainda. Jesus, uma certa vez, ele disse para uma plateia, não sei de quantos, quem é fiel, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Palavras de Jesus. O que eu gostaria que você entendesse nessa noite? Eu quero interpretar esse versículo assim, um pouquinho diferente do que muita gente pensa. Eu quero interpretar ele da seguinte forma: quem não é fiel no pouco, Deus não lhe coloca no muito. Deus, vocês verem essa mudançazinha aí, bem pequena, bem leve. Quem não é fiel no pouco, Deus não lhe coloca no muito. Por que muita gente não está conseguindo seus objetivos? Se alguém não consegue ser fiel como auxiliar e está querendo ser diácono, como? Se não está sendo fiel como auxiliar, vai ser diácono como? Se alguém é diácono, mas não está sendo fiel como diácono, vai querer ser presbítero? Não tem condição de a pessoa não é fiel como diácono querer ser presbítero. Aí alguém chega ao presbitério, é presbítero, mas não consegue ser fiel e querendo ser pastor. Deus não deixa passar esse negócio aí. Deus não deixa passar. Se alguém não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Não tem como. Isso aqui é lógica. Isso é lógica. Para você continuar crescendo, para você passar do pouco para o muito, você tem que, no mínimo, ser fiel nesse pouco aqui. Eu não quero machucar ninguém. Mas nossa vida aqui na terra
ela é feita de realidades. A minha realidade hoje não é a mesma tua, a tua não é a mesma do outro, do outro, do outro. Cada um vive a sua realidade do momento. E a realidade do momento, ela muda. Se a gente for olhar aqui e for testemunhar quantos aqui, há um tempo atrás, não tinha nada, e hoje já está andando num carrinho bom, já tem uma estabilidade boa. Muita gente, muita gente. Só que cada um tem que viver a sua realidade do momento. Se a tua realidade no momento é andar de bicicleta, ande de bicicleta. Ande de bicicleta. Lá na frente muda a tua realidade, você já pode andar de moto? Ande de moto. Lá na frente melhorou a tua realidade, você já pode comprar um carro? Então ande de carro. É a tua realidade, ande de carro. É a tua realidade do momento. À medida que Deus vai mudando a tua realidade, você vai. O que não pode é alguém não ter condição de viver uma realidade, mas quer competir com o vizinho, com o parente, com o conhecido. Não, porque o vizinho tem, eu tenho que ter. O parente tem, eu tenho que ter. Isso é antiético. Tenha aquilo que Deus colocar na tua mão e vai embora. Alguém passa num carrão e perto de você e diz, joga poeira em você, não tem problema. Espera que Deus pode mudar essa tua realidade. E amanhã você pode estar passando no carrão aí. Vida que segue. Hoje você é auxiliar do trabalho. Meus parabéns. Faça teu trabalho com dignidade, com excelência. Você é diácono, capriche no teu diaconato. Faça o melhor possível. Você é presbítero, seja com excelência. E se você é pastor também, não relaxe. Não relaxe. Faça o teu melhor, que Deus está lá em cima. Eu já não estou mais seguindo aqui a apostila, mas você olha ela em casa. O que Deus exige de nós, como seus filhos, não é nada mirabolante acima do que você possa conseguir ou que você possa fazer. Não, tudo que Deus exigiu de nós é porque nós temos condição de fazer. E o que é que Ele exigiu de nós? Que sejamos fiéis. Que sejamos fiéis. É o que Ele exige de nós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. E eu já estou partindo para a conclusão, tá? Eu não posso estar falando de ética e estar atropelando o combinado. De jeito nenhum. Uma pessoa, para ser médico, estuda de 5 a 7, 8 anos para ser médico. Para ser advogado, nessa média de 5 a 6 anos. Para ser engenheiro, a mesma coisa. Qualquer setor, para se conseguir, precisa estudar e se preparar para aquilo. Aí quando a gente chega na igreja e começa a pregar que nós precisamos ser fiéis, a gente é induzido a pensar que ser fiel é só não pecar. Não peca, não pecando assim, esses pecados bem grandão, é fiel. Outros até pegam a fidelidade e jogam para as finanças. Tal crente é infiel, ou seja, ele não entrega o dízimo, ele não dá oferta, ele é infiel.
E às vezes até na carta de mudança de uma igreja para outra, alguém coloca uma observação: o irmão fulano de tal é dizimista, é fiel, é fiel. Está correto? Tá. Mas ser fiel está muito além de simplesmente não pecar ou de simplesmente contribuir ou não contribuir. Não é só isto. Tem aqui um casal de advogados. Tem quantos anos que vocês se formaram? Quantos anos que vocês se formaram? Mais de 20. Tem quantos anos que vocês pararam de estudar sobre direito? Não pararam ainda? Tem 20 anos que se formaram. E vocês ainda fazem curso de vez em quando para ir para São Paulo? Faz, né? Na medicina também. Alguém se forma, abre um hospital, uma clínica, ou se emprega em algum hospital por aí, mas parar de estudar, não. Se parar de estudar com 4, 5 anos, já foi. Então por que o crente quer ser fiel? Só porque é crente e se esforça para não pecar? Ou só porque contribui? Você tem que ser fiel em tudo. Eu não vou perguntar aqui, até o pastor está aqui, eu não vou perguntar por quê. Mas eu cheguei na igreja do Muju, eu não encontrei 10 crentes que tinham lido a Bíblia toda. Não encontrei 10 crentes que tinham lido a Bíblia toda. Hein? Rapaz, eu não queria arriscar, não. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Levanta a mão aí. Aí, melhorou. Melhorou. Deixa eu pesar mais a mão. Quem já leu a Bíblia toda mais de 5 vezes? Ainda está um número razoável, mas já diminuiu bem. Quem leu a Bíblia toda mais de 10 vezes? Já. Para ser fiel, tem que ler. O advogado, para ser fiel, ele tem que continuar lendo. Muda de lei assim, de uma hora para outra. Se ele não lê, ele perde. Na medicina se cria, se aprende, muda um tanto de coisa. Se não... Aqui, com Deus, também. Tem que meter a cara, tem que ler. Tem que ler. Lá todo dia, na virada do ano, eu faço a prestação de conta, quem leu, quem chegou até a metade, quem não conseguiu, quem conseguiu, e faço um novo contrato para ler no próximo ano. Todo mundo, de adolescente para cima. Lá eu tenho pré-adolescentes que já leram a Bíblia toda e continua lendo. Eu tenho uns 2 presbíteros lá que, uns 3, eles leem a Bíblia toda 3 vezes por ano. E tem um lá agora muito atrevido, que ele está lendo a Bíblia toda de joelho. Muito atrevido. Ele está lendo a Bíblia toda de joelho. Diz ele que ele lê um pouco, chora outro, lê outro pouco, chora outro pouco. Ele está lendo a Bíblia toda de joelho. Porque ser fiel é muito mais do que vir para a igreja, é muito mais do que contribuir com dízimos e oferta, é muito mais do que se esforçar para não pecar. É ser fiel em tudo, inclusive no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e se conhece Ele através da Bíblia. Você vai me perguntar, pastor, o senhor já leu a Bíblia quantas vezes? Só no Muju, eu estou com 5 anos, já li 6 vezes, estou lendo pela 7ª. Só no Muju. Aí para trás eu não contei. Eu comecei a ler a Bíblia toda com 12, 13 anos de idade. Aqui e acolá fico mais relaxado,
Mas, em regra geral, no mínimo, uma vez por ano, eu leio a Bíblia. No mínimo, uma vez por ano, eu leio a Bíblia. É para mostrar a minha fidelidade para com meu Deus. Ele deixou aqui. Aí, de vez em quando eu estou falando, estou orando, que eu percebo que Ele está perto de mim, eu digo para Ele: olha, meu estoque está esgotando. Eu preciso de material novo para passar para a minha igreja. O Senhor me entregou uma igreja, eu preciso dar conta dela, eu preciso de alguma coisa. Aí, de vez em quando, Ele vai lá e me dá alguma coisa bem nova. Eu chego lá e... Aí o pessoal pensa que o pastor Aldo conhece muito. Mas não, é Deus que vai me dando assim, devagarzinho, 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 até chegar lá. E se você incluir a leitura da Bíblia, que lá todo mundo lê na Bíblia toda, todo ano, e orando no mínimo meia hora por dia, no mínimo. Os 2 compromissos que a gente faz lá no começo do ano. A igreja está crescendo muito. E está crescendo em número? Não, em número não cresce tanto. Mas está crescendo muito em estrutura, em raízes, em comportamento, em nível de culto. Os cultos ficam mais leves. O Espírito Santo tem mais liberdade para trabalhar. E aí, vida que segue. Mas eu quero te agradecer por ter me ouvido esse tanto de tempo aí. Quase 1h30. Que Deus te abençoe muito, tá? Deus te abençoe muito. Eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor da glória, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aqui está esta igreja que o Senhor confiou, pastor Hilton. Eu sei que o Senhor tem uma grande obra para realizar nesse lugar. E entrega em tuas mãos cada membro, cada congregado, cada obreiro, cada esposa de obreiro, que seja uma bênção em tuas mãos. Usa, meu Senhor, este povo para ganhar muitas almas para o teu reino, que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Amém. Graças a Deus, pastor Hilton. Eu tinha essa dívida contigo, tá? Você já me atendeu muitas vezes. Eu lutei muito para te dizer não, mas não pude. Por causa da dívida, tá? Quantos querem agradecer o pastor Aldo e orar para que Deus continue usando? Digam amém. Amém. Segure só um pouquinho. Pastor Aldo é um amigo de muitos anos. Ele é mais antigo de amigo da irmã Jaqueline do que meu, porque que eles... Quer dizer, o pastor Gésio foi mais contemporâneo. O pastor Aldo já estava mais adiantado. A mesma faixa. Mas, meus amados, nós já vamos encerrar. E vamos, já faltam 5 para as 9. Por favor, pastor, pode sentar por aqui. Senta aqui. A irmã Jaqueline. É da irmã Jaqueline, mas ela precisou ir aqui. Gente, senta aqui do meu lado. Senta aqui na minha cama. Pode sentar por lá, por favor. Amanhã nós vamos iniciar às 19h30 novamente. Mas no sábado